Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da série Sacadas de Sucesso. O destino realmente existe? Será que o seu destino já está pré-determinado? Bem, fique até o final do vídeo. O que você vai assistir aqui é exclusivo. Você não vai achar em um outro lugar qualquer na internet. Mas antes eu vou te contar um pouco sobre a trajetória de um grande personagem da história. Ele era filho de Jacó e Raquel. Seu nascimento foi praticamente um milagre, pois a sua mãe era estéril. Muito inteligente, José interpretava sonhos. E isso causava muita inveja e ciúmes nos seus irmãos, ao ponto deles planejarem a sua própria morte. E foi aí que o seu irmão Rúben sugeriu que o jogassem em uma cova. Sabe por quê? Para que ele fosse vendido e dessa forma escapasse com vida. E desta forma foi que aconteceu. Então, alguns ismaelitas o compraram e o levaram até o Egito e o venderam a Potifar. Se você ainda não sabe, ismaelitas eram os descendentes de Ismael, filhos de Abraão com sua escrava Agar. Bem, Potifar era eunuco de Faraó e capitão da guarda. E se você também não sabe, o eunuco era o homem castrado que tomava conta do harém. Ou seja, das concubinas do faraó. Mas aí você que é marmanjo não fica imaginando, não vá pesquisar na internet para ver se existe essa profissão hoje em dia. Esqueça, não vá pesquisar na internet para ver se acha uma vaga para essa profissão, para essa função não, viu? Eu creio que não tem no momento vagas para isso não. Mas voltando ao assunto, o capítulo 39 de Gênesis relata toda a trajetória de José na casa de Potifar. Segundo os primeiros versículos, Potifar percebeu que o Senhor estava com José, ou seja, percebeu que Deus estava com ele e tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. Então, Potifar resolveu entregar em suas mãos tudo que ele tinha. A Bíblia relata que Deus abençoou a Potifar por um motivo: por amor a José. Um detalhe importante é que, além de ser uma pessoa abençoada e bem-sucedida em tudo que fazia, José era também formoso em sua aparência. Mas parece que o destino de José estava tomando um novo rumo. Você não sabe o que é que esperava por ele no versículo 7. Observa bem o que é que vai acontecer a partir de agora. Chegou uma mulher bem pertinho de José e sabe o que ela lhe disse? Deita-te comigo. Sabe quem era essa mulher? Adivinha quem? Justamente a mulher de Potifar. E adivinha só o que aconteceu? Adivinha só. Não. Ele não aceitou, ele se recusou a pecar contra Deus. E ela, como sempre, insistia para que José se deitasse com ela. Mas José, sabiamente, não caía em sua lábia. Eu tenho certeza que você sabe, olha, tem mulher que, quando quer uma coisa, faz coisas que até o diabo duvida. É desse jeito. Mas preste atenção agora. Um certo dia, José apareceu para realizar os seus afazeres habituais e adivinha só o que aconteceu. Percebendo que nenhum dos empregados estava ali por perto, ela puxou pela veste mais uma vez, o chamou para deitar-se com ela. E ele não pensou duas vezes, e adivinha o que ele fez? Ele fugiu dela e saiu para fora de casa. Percebendo que ele não se rendia aos seus caprichos e vendo que tinha em mãos as vestes de José, você sabe o que ela fez? Resolveu se vingar. Começou a gritar bem alto, chamou os homens de sua casa e adivinha o que ela disse?
Imagina aí. Ela disse o seguinte: José veio até mim para deitar-se comigo e eu gritei em alta voz. E quando ele percebeu que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu para fora de casa. Veja só a cara de pau dessa criatura. Mas você sabe o que foi que ela fez depois? Bem, ela ficou junto às vestes esperando o seu senhor chegar. E quando ele chegou, na maior falsidade, ela contou a mesma historinha que havia inventado. E uma grande ira se acendeu no coração de Potifar. E você imagina o que é que ele fez com José? Não, ele não o matou. Ele o entregou na casa do cárcere, local onde ficavam os presos do rei. Já não bastava a inveja dos irmãos que quase o mataram. Agora, além de ter sido vendido, José está preso por um crime que ele não cometeu. Bem, aparentemente o destino parece ter sido cruel com José. Mas o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E chegando à prisão, sua graça era tão grande que até mesmo o carcereiro confiava tanto em José que entregou em suas mãos todos os presos e as tarefas e os poderes de carcereiro. Nestes dias, foram também à prisão, no mesmo lugar onde José estava preso, o copeiro e o padeiro do rei, por terem pecado contra quem? O rei do Egito. Mas, em uma certa manhã, José percebeu em seus semblantes que eles estavam muito tristes. E descobriu que ambos haviam sonhado na noite passada e estavam preocupados, pois não havia quem interpretasse os sonhos deles. E sem perder tempo, José descobriu quais foram os seus sonhos e adivinha o que aconteceu? Ele os interpretou. José tinha tanta certeza de que estava certo em sua interpretação que pediu ao copeiro que falasse com o rei sobre a sua capacidade de interpretar sonhos. Ele sabia que essa era a única forma dele sair daquele lugar. Segundo a sua interpretação, o padeiro seria morto em 3 dias e o copeiro sairia da prisão e estaria com o rei também em 3 dias. E aconteceu exatamente como José havia interpretado. Mas, para um pouquinho, adivinha o que foi que o copeiro falou sobre José quando se encontrou com o rei? Adivinha aí. Nada. Ele simplesmente se esqueceu do pedido de José. E, mais uma vez, José permanece por mais um tempo lá naquela prisão. Mas o Senhor, em momento algum, havia abandonado José. 2 anos depois, o faraó teve o quê? Adivinha? Um sonho. Ele contou que estava em pé junto a um rio e eis que subiam deste rio 7 vacas gordas e formosas e pastavam no prado. Mas depois destas subiram do rio outras 7 vacas magras e feias. E eis que estas comiam as vacas gordas. O faraó acordou e se pôs a dormir novamente. E sonhou. Sonhou que brotavam de um único pé 7 espigas cheias e boas, mas logo em seguida 7 espigas miúdas e queimadas do vento brotaram e devoraram as primeiras. Ao acordar pela manhã, Faraó ficou muito perturbado com aqueles sonhos e procurou todos os adivinhadores e sábios lá do Egito, mas ninguém conseguiu interpretar os seus sonhos. Foi nesse momento, até que enfim, que o copeiro se lembrou de José e contou tudo o que havia ocorrido. Deste modo, Faraó pediu para que levassem José até ele. Tiraram-no da prisão, trocaram as suas vestes, fizeram sua barba e, enfim, ele foi até o rei. Após ouvir os sonhos do faraó, José disse: o sonho de Faraó é um só. As 7 vacas formosas e as 7 espigas formosas são 7 anos.
E as 7 vacas e espigas feias também representam 7 anos. Eis que virão 7 anos de muita fartura. E depois dessa fartura, haverá 7 anos de fome em toda a terra do Egito. E a fome consumirá a terra. Assim, eu olho para José e vejo nele assim, o tamanho da sabedoria que existia naquele homem. Olha só o conselho que ele deu para Faraó em Gênesis capítulo 41, versículo 33. Portanto, Faraó, proveja-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ou seja, coloque esse homem para governar todo o Egito. Ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos e amontoe o trigo debaixo da mão do faraó. Assim será o mantimento para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito. Faça isso para que a terra não pereça de fome. Ou seja, o plano que José estava sugerindo a Faraó era perfeito, porque tudo o que ele sugeria era vantajoso para Faraó. Imagine só a sacada de José. Ele sugeriu que Faraó escolhesse um homem sábio e entendido para ser o seu braço direito. Entenda bem. Adivinha quem seria esse homem, né? Claro, o próprio José. Sabe por quê? Ele demonstrou sabedoria por ser o único a interpretar os seus sonhos. E além disso, sugeriu ideias brilhantes e vantajosas para Faraó, como por exemplo, ficar com 20% de todas as terras e ter o direito de guardar sob sua responsabilidade tudo o que for produzido na terra do Egito durante os primeiros 7 anos. Entendeu? Então, José falou a coisa certa no momento certo. E você sabe o que foi que Faraó disse para José depois de ouvir todas essas palavras? Ele falou o seguinte: se Deus fez você saber de tudo isso, então não há ninguém tão inteligente como você. Tu estarás sobre minha casa e por tua boca se governará o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que você. E tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Bem, ainda falta uma parte da história de José, mas eu não vou contar toda a trajetória dele aqui, nesse momento, para não tornar ainda mais longo esse vídeo. Depois de toda essa trajetória, parece que o verdadeiro destino de José, sabe o que era? Governar uma grande nação. Mas, sabendo que ele tinha um livre-arbítrio, ou seja, José sempre tinha 2 opções: fazer ou não o que era certo. Ele poderia ter se rendido aos caprichos daquela mulher que o seduzia todos os dias? Sim ou não? Mas ele preferiu fazer a escolha certa. Ele poderia ter endurecido seu próprio coração, ter se revoltado por estar preso por tanto tempo e não ajudar ninguém interpretando sonhos, né? Mas o que foi que ele fez? Ele foi humilde, paciente e temente a Deus. A Bíblia não dá para nós assim muitos detalhes, mas dá para perceber que ele não fazia as coisas de qualquer jeito. Ele fazia com muito carinho e muita dedicação. Principalmente, ele não fazia o que muita gente faz. Ele não reclamava. Você percebeu tudo isso na narrativa da história dele? Então, eu tenho certeza que, além de tudo isso, ele era uma pessoa carismática, tanto que as pessoas não apenas se agradavam, mas também confiavam verdadeiramente nele. Bem, assim como em um game, José passou por todas as fases com muito sucesso. Mas será que nós fazemos o mesmo? Será que quando em algum momento da sua vida
você percebe que está tudo indo por água abaixo. Será que você vai permanecer firme em seu propósito? Você está pronto? Você está pronta para levantar após as quedas de sua vida? Ou vai ficar reclamando da situação, do governo, disso, daquilo, vai se revoltar até contra o Criador? Bem, voltando ao tema desse vídeo, eu tenho a impressão de que realmente o destino existe. Mas eu creio que poucos de nós têm feito a coisa certa, no momento certo e na intensidade certa. Parece quando você acredita em Deus, no universo ou em outra força maior, mas não se conecta com Ele. Sabe o que é que acontece? Você fica igual ao WhatsApp sem internet. Você pode escrever o que você quiser, mas nada do que você escrever vai ser lido. E mesmo que Deus tenha a maior vontade de te enviar a melhor e mais disruptiva mensagem, que vai te desbloquear e te levar ao próximo nível, sabe o que é que vai acontecer? Anota aí o que eu vou falar. Enquanto a sua conexão com Deus não for estabelecida, o seu WhatsApp da vida continuará sem nem sequer aquele primeiro tracinho de confirmação de envio. Se você estiver nessa situação, faz o seguinte: desconecte-se agora mesmo da rede atual. Vai lá nas configurações do Wi-Fi da sua vida, procure a rede O Criador do Universo. Clique nela, mas saiba que ela é protegida por senha. E ela é enorme. Então, anota aí para não esquecer. A senha é: creio em Deus e nas suas promessas, mas não fico de braços cruzados. Faço a minha parte, planejo e ajo em busca dos meus objetivos, em busca de um mundo muito melhor. Esta é a senha. E este é o seu destino. Ter uma vida próspera e abundante, independente daquilo que aconteça com você. Você lembra? Não era o que acontecia com José, mas como ele reagia ao que faziam com ele, que o levou a ser bem-sucedido. A história dele poderia ter tomado um rumo bem diferente, muito diferente. Mas parece que o seu caráter, a sua resiliência moldaram o seu próprio destino. Mas e quanto a você? Está deixando a vida te levar ou está cuidando das rédeas do seu destino? O seu destino só depende das suas escolhas. Só depende do que você faz com o que a vida lhe entrega. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu quase que ia esquecendo do principal. Olha, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, se você realmente achou que é uma sacada de sucesso para a sua vida, então faz o seguinte: dá um gostei nele, compartilhe aí com seus amigos, com suas amigas. Faça com que esse vídeo impacte a maior quantidade de vidas possível, tá ok? Então fica com Deus, fica na paz.